Visual C Sharp 2010. Professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Aula 1.1 Módulo. Primeiramente, vamos ver aqui a nossa interface de usuário. Ou seja, aquela parte do programa que vai aparecer para o usuário, tá? Que é a janela com as caixas de texto e o botão para o usuário clicar. Aqui no Visual Studio, essa janela é chamada de formulário, tá? Ou form em inglês. Nós temos então aqui esse botão que tem aqui duas ferramentas, que é a Toolbox, tá? A Toolbox é uma caixa de ferramentas que vai aparecer vários objetos aqui que eu posso colocar em um formulário. Então, os objetos que eu coloquei foram os seguintes: um button, tá? Então, se eu der um duplo clique aqui, ó, ele cria um button, né? Cria um botão no formulário, tá? Se o botão estiver selecionado e eu apertar del, ele apaga o botão, tá? Também eu coloquei 4 labels no formulário, tá? Então se eu der duplo clique aqui, ó, vai aparecer um label lá no formulário, tá? Que é um label? Label é um rótulo, tá? É um controle, um objeto que permite que eu exiba um texto dentro do formulário, tá? Então, aqui, se eu der o duplo clique aqui, ele já cria o label aqui no formulário, tá? E se o label estiver selecionado, eu apertar del, ele apaga o label. Então, tudo isso aqui é label. Esse é label, label, esse é label e esse é label. Esse aqui não é label, esse aqui é botão, tá? E aqui nós temos mais dois objetos, que são o que? Text box, tá? Se eu der um duplo clique também, ó, ele já cria uma text box aqui no formulário, tá? Se ela tiver selecionada e eu apertar del, apaga essa text box, tá? Então, cada objeto que nós temos, o formulário, o botão, o label, text box, todos esses formulários, eles têm o que? Eles têm propriedades, tá? Então se eu vier aqui desse botãozinho aqui, ó, que tem uma mãozinha, eu vou localizar as propriedades desses objetos, tá? Então aqui, ó, qual objeto está selecionado? A text box, essa text box, tá? Então aqui a propriedade text dela está em branco, que significa o quê? Que aqui dentro não está aparecendo nada, tá? Se eu digitar algum texto aqui, vai começar a aparecer lá, tá? Então veja aí, ó. Ela já alterou aqui o, o text dela, tá? Eu vou deixar em branco porque eu quero que o usuário digite os valores aqui, tá? Então eu vou deixar em branco a propriedade text da txt divisor, tá? Então esse txt divisor foi um nome que eu criei para essa caixa de texto, tá? Essa aqui está aqui na propriedade name, tá? Então eu usei aqui um prefixo no nome da caixa de texto. Por que eu usei esse prefixo? Bom, quando eu for colocar os códigos, vai ficar muito mais fácil se eu souber não só
o nome do objeto, mas também souber o que é aquele objeto, tá? Eu poderia colocar qualquer nome aqui, tá? Que eu quisesse. Poderia colocar divisor, div, dv, dvs, dvr, tanto faz, tá? O efeito vai ser o mesmo, mas para o programador facilita muito se ele organizar dessa forma. Colocar um prefixo de 3 letras e em seguida o nome do objeto, tá? Então aqui, ó, txt vai identificar todos os objetos que forem caixas de texto, tá? Como essa aqui, ó. Essa aqui também é uma caixa de texto. Eu chamei essa caixa de texto de txt dividendo, tá? Então veja que eu coloquei aqui o prefixo de 3 letras, tá? Isso não é obrigatório, mas é muito bom para a compreensão do programa, tá? E também evita certos erros, certas confusões, tá? Então, se tudo tiver com prefixo, vai ficar um programa bem mais organizado. Já o formulário, o name dele é FRM módulo, tá? Então, nesse primeiro programa, nós vamos calcular o módulo, tá? Depois eu explico o que seria um módulo, eu vou explicar direitinho, mas aqui eu só estou falando da parte visual aqui para o usuário, tá? Então, FRM módulo. E aqui vocês podem ver que esse formulário ele tem um título aqui, ó, módulo, tá? Esse título foi também eu que criei, tá? Aqui na propriedade text, eu digitei aqui módulo, tá? Então, o texto que eu digitar aqui vai aparecer nessa barrinha aqui, ó, barra de título aqui da janela do formulário, tá? Aqui o botão, ele se chama btn calcular, tá? Então o prefixo para botão é btn, tá? E o text dele é calcular. Os labels aqui temos 4, tá? Prefixo para label é lbl, tá? Então tem aqui o lbl dividendo, que é a propriedade name, e o text dele é dividendo. Esse outro aqui está com a propriedade text divisor e o nome dele é lbl divisor. Este outro está com a propriedade text resultado e o nome dele é lbl resultado. Este outro está com a propriedade text explicação e o nome dele é lbl explicação. Recomenda-se que no nome de objetos não coloque acentuação, nem cedilha, espaços, etc, tá? Essa aqui é para que não haja problemas na programação, tá? Lá dentro do código. Então a gente coloca tudo sem acento, sem espaço e sem cedilha, tá? Sem tio também, tá? Então, aqui no text você pode colocar normalmente, tá? Com acentuação, tudo. Mas aqui no name, não. No name não use acentuação, tá? Então, nós temos também outra propriedade, que é o que? Propriedade tab index, tá? Aqui, ó. Propriedade tab index desse objeto aqui tá como 0. Significa o que isso? Significa que ao executar o programa, o cursor já vai aparecer primeiramente aqui, ó. Já vai aparecer piscando nessa caixa de texto, tá? Em seguida vem
esse outro objeto que tem o tab index 1 e esse terceiro objeto aqui que tem o tab index 2, tá? Para que serve isso? Bom, quando eu inicio, quando eu executo o programa, já aparece o cursor dentro dessa caixa de texto. Quando o usuário apertar Tab, ele já vem para essa caixa de texto. E se o usuário apertar Tab novamente, ele vai vir para o botão, tá? Se eu não acertar aqui direitinho a propriedade Tab Index, né, colocando 0, 1, 2, 3 e assim por diante, pode ser que saia daqui, venha para cá, depois volte para cá, entendeu? Então, por isso que eu tenho que colocar os números em ordem, para que possa haver a ordem da tabulação também, quando o usuário for utilizar, tá? Não precisa ser necessariamente 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu posso colocar aqui, ó, 12, aqui 87 e aqui 128, que o efeito vai ser o mesmo, tá? Porque ele vai pegar o menor, depois o do meio e depois o maior, tá? Então não precisa ser exatamente uma sequência certinha, tá? Contanto que esse seja menor, esse esteja no meio e esse seja o maior, ele vai seguir essa ordem de tabulação, tá? Então se eu apertar aqui, ó, essa flechinha verde ou apertar a tecla F5, já vai executar o programa, tá? Só que a parte que a gente viu é só a parte da janela, tá? A parte da janela em si, ela não faz nada, ela só exibe, tá? Para fazer alguma coisa, para executar os cálculos, exibir o resultado, para ter realmente uma funcionalidade, é necessário que o programador coloque os códigos para esses objetos, tá? Então, essa parte de códigos nós vamos estudar a partir da próxima aula, tá? Então aqui eu posso clicar aqui no X, tá? Que ele vai fechar a janela e vai voltar para o Visual Studio aqui, tá? Então na próxima aula vamos começar a falar sobre os códigos.